Glória a Deus, bom dia, a paz do Senhor Jesus, que é bom poder estar aqui mais uma vez com você, nesta manhã, gravando aqui com vocês mais uma palavra do Senhor, graças a Deus. E hoje nós vamos falar de algo não muito legal de se falar, de se ouvir, mas que é necessário para o nosso crescimento, que fala de desobediência e que fala de decisões, né? Quem nunca tomou decisões, né? Quem nunca teve assim como a responsabilidade de tomar uma decisão, né? Mas hoje nós vamos ver que decisões elas podem trazer consequências sobre as nossas vidas mediante a decisão que nós tomamos, né? Quem aqui nunca tomou decisões precipitadamente, né? E quem aqui também nunca sofreu, né, as consequências dessas decisões precipitadas, né? Quem nunca sofreu as consequências dessas decisões precipitadas? Quem nunca buscou direção de Deus para tomar algumas decisões e tomou decisões por si próprio, por seu próprio entendimento, achando que era o melhor, achando que era aquilo que tinha que fazer, e lá na frente descobriu que você não deveria ter tomado aquela decisão, que você pagou um alto preço, que você sofreu e que você teve consequências muito ruins sobre aquelas decisões tomadas, né? Muitas das vezes nós devemos tomar, né, sobre nós um refreio sobre isso, para que nós venha analisar primeiro, né, o que vamos decidir, porque o que vamos decidir é o que vai definir a nossa vida, o que vai definir o nosso futuro, né? E assim também diante de Deus, o que nós decidimos diante dele é o que vai definir a nossa vida espiritual e nosso andar com Deus. Amém? Hoje nós vamos ler aqui Primeira Reis. Deixa eu ver, amados. É a Primeira Crônicas, capítulo 21. Capítulo 21. Primeira Reis, Primeira Crônicas, capítulo 21, aonde nós vimos aqui um homem de Deus passando por situações difíceis, né? Por situações difíceis. Aleluia! Eu fui ali buscar meus óculos, por isso eu dei uma pausada aqui no vídeo, mas voltamos aqui com a nossa gravação. A palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 21, primeiro, fala assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou a Davi a fazer o recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan, e traga-me um relatório para que eu saiba quantos são. Aleluia. Existiu duas situações parecidas com estas, com Moisés. Existiu duas situações parecidas com esta, com Moisés, aonde Deus deu uma ordem a Moisés que ele fizesse um censo de contar quantos povos viviam naquele país. E aí Davi fez do mesmo modo. Mas há uma diferença entre você fazer sob uma direção de Deus e você fazer sobre o seu próprio entendimento, achando que é isso que tem que ser feito, que é o melhor a ser feito é isso, sem ter uma permissão, uma resposta do Senhor. O nosso tema dessa mensagem seria a desobediência de Davi em numerar o exército. Como nós vemos aqui em 1 Crônicas 21, nós vimos aqui Davi dando uma ordem ao seu comandante e aos outros para que fizesse um mapeamento, para que fizesse uma contagem de quantas pessoas existiam ali, de quantos homens poderiam se agregar ao seu exército.
Essa história fala lá em Números, que segundo a Bíblia, Deus havia falado com Moisés em numerar o povo 2 vezes, para saber a quantidade de homens que poderiam lutar na guerra. Deviam ser homens acima de 20 anos, e devia-se indicar quantas pessoas eram de cada tribo e família. Moisés seguiu a instrução de Deus e fez o censo do povo. Aqui está dizendo que Moisés fez a instrução de Deus sob direção de Deus. Lá em Números 1, no capítulo 1, nós vamos ver aqui essa passagem onde fala assim: e no 1º dia do 2º mês do 2º ano, depois dos israelitas terem deixado o Egito, o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés, que se encontrava nessa ocasião na tenda do encontro, enquanto Israel estava acampado no deserto de Sinai. Versículo 2: faz um recenseamento de todos os homens israelitas, uma ordem de Deus, a partir da idade de 20 anos, que estejam aptos para combater, e diga também a tribo e a família de cada um. Aleluia. E lá em Números 26, onde foi a segunda vez que o Senhor mandou Moisés numerar o povo, no capítulo, Números 26, capítulo 1, fala assim: depois de ter passado a praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote: recenseia todos os homens de Israel, de 20 anos para cima, para se saber com quantas pessoas de cada tribo e família se poderá contar para a guerra. Moisés e Eleazar instruíram os chefes de Israel nesse sentido, e toda a nação estava acampada nas planícies de Moabe, nas margens do rio Jordão, em frente de Jericó. Olha aí que interessante. Nós vemos aqui as duas passagens falando, de qual Deus deu permissão para Moisés numerar o povo, numerar o exército. Davi, ele quis fazer a mesma coisa que Moisés, mandou numerar os homens que podiam pegar armas para a guerra. E diz a Bíblia, diz a história, que o censo durou 9 meses e 20 dias. E foi contado 1.100.000 homens em Israel e 470.000 homens em Judá. Olha aí. Você vê então que o censo de Davi, que a contagem da numeração do povo durou 9 meses. Aleluia. 9 meses e 20 dias. Interessante aqui, que se nós trouxermos aqui para a nossa vida atual, 9 meses é uma gestação de uma mãe, é uma gestação de gerar, de gerar algo, de gerar uma vida, E 20 dias também é o máximo aproximado depois de ter, completado os 9 meses. Aí vai alguns dias ainda para nascer, Mas eu não quero entrar nesse detalhe, porque não é isso que eu vim aqui falar nesta manhã, Mas fala a Bíblia que desta vez foi pecado. E Deus falou para Davi escolher entre 3 castigos. Veja só. Davi quis fazer a mesma coisa que Moisés. Davi quis seguir o exemplo de Moisés. Mas só que Davi, ele quis seguir por sua conta própria. Porque ele estava ali num momento, acho que de aflição, no momento que ele se viu ali diante de uma guerra, e ele precisava saber contar com quantos homens ele podia partir para essa guerra, porque ele estava contando com os homens que podiam guerrear, e não com aquele que estava acima deles, não com o comandante, com o dono do exército. Não contava com ele, contava assim com a força dos homens guerreiros. Eu quero dizer para você nesta manhã que cada vez que nós formos entrar numa batalha, cada vez que nós vamos entrarmos em uma situação, num problema, e nós colocarmos esses problemas diante de nós, e nós somos mais fortes que esses problemas, se acharmos o maioral, não, esse eu consigo resolver, eu vou lá e resolvo. Eu quero dizer para você que você está sendo orgulhoso, que antes de todas as coisas devemos primeiro buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas.
Antes de Davi ter tomado essa decisão, de ter mandado contar o povo, ele devia ter buscado primeiro conselho no Senhor, primeiro direção no Senhor. E é isso que o Senhor nos manda fazer. Todas as vezes que nós estivermos em aflição, todas as vezes que nós estivermos num problema, todas as vezes que nós estivermos em alguma situação que a gente não tem o controle, que a gente já perdeu o controle, que a gente vai ver que a gente, se for enfrentar sozinho, a gente vai quebrar a cara. Então é nesta manhã que Deus está mandando te dizer: ei, antes de você tomar qualquer decisão, antes de você dizer que eu desisto, antes de você dizer eu não acredito mais, chega, vou parar, não quero mais, eu desanimei, eu quero dizer para você: toma primeiro consciência da decisão do Senhor. Veja se é isso mesmo que o Senhor quer para você. Veja se é isso mesmo que o Senhor determinou para você. Uma vida de derrota, uma vida desgraçada, uma vida onde você não consegue evoluir. Porque muitas das vezes nós não estamos evoluindo porque nós estamos decisões por nós próprios. Queremos sair do ministério, queremos abandonar a igreja só por causa que a igreja ela não me satisfaz, porque a igreja não fala comigo, porque a irmã não me cumprimenta, porque é isso, porque é aquilo. Em nome do Senhor Jesus, esteja quebrado hoje na sua vida sobre essas coisas. Quando você for tomar uma decisão, você toma uma decisão alicerciada pelo nosso Senhor, alicerçada pelo conselho, alicerçada pelo conselho do nosso Senhor. Então o Senhor, dessa vez foi pecado de escolher 3 castigos, olha aí. Tomou uma decisão errada, Deus não se agradou, aí Deus permitiu o quê? 3 castigos, mas também deu uma escolha para ele. Deu uma escolha para ele, escolha. Eu te dou 3 escolhas para você fazer. 3 anos de fome. O seu povo vai passar 3 anos de fome. 3 meses na espada do inimigo. Você sendo afrontada pelo inimigo 3 meses. Olha só, você sabe, você sendo afrontado, você sendo perseguido, você sendo ali acuado, você sendo ali afligido. 3 meses. O 3 dias da espada de Deus. Isto é uma peste na terra. E o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Olha só. A terceira é você seguir o juízo de Deus. É você escolher. Deus deu a Davi 3 opções. 3 anos de fome, 3 meses na espada do inimigo, ou um dia do juízo de Deus. Davi, ele sabia que o povo não precisava pagar. O povo não precisava pagar pelo erro dele. E ele falou: Davi escolheu a terceira opção, ou seja, cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. Sabe por que Davi preferiu cair na mão do Senhor do que cair na mão dos homens? Porque os homens não têm misericórdia. Os homens, você errou, eles te julgam, eles te apontam, eles te condenam. Mas o nosso Senhor nós erramos, nós nos humilhamos, Ele perdoa e nos faz coisas novas sobre a nossa vida. E Davi então ali quis ali a terceira opção. Falou que era melhor cair na mão do Senhor que cair na mão dos homens, porque o Deus é misericordioso. E o Senhor mandou a peste e matou 70.000 homens, e o anjo destruiu Jerusalém. Num dia só, morreram 70.000 homens, por causa de uma decisão, tomada fora dos conselhos do Senhor, fora da direção de Deus. Por um conselho tomado imprudentemente, por uma decisão tomada imprudentemente, por uma decisão tomada precipitadamente, sem consultar ao Senhor primeiramente. Foi um castigo severo por apenas ter numerado o povo. A grande questão que fica é: por que Moisés fez 2 vezes e não eram pecados, e Davi fez uma vez e foi pecado? Interessante, né?
Por que Moisés fez 2 vezes e não foi pecado, e Davi fez 1 vez e foi pecado e levou 70 mil pessoas a óbito? A resposta é muito simples, meus amados irmãos. No caso de Moisés, foi realmente Deus que mandou, como eu disse no início da gravação. Foi Deus que permitiu Moisés fazer aquilo, a numeração, o censo do povo, como nós lemos lá em Números 1, em Números 26. Que Deus mandou ele numerar o povo. Né? No caso de Davi, não foi Deus, foi Satanás quem incitou. Olha aí. O que eu acho interessante aqui que é o seguinte. Davi era um homem de Deus. Mas nós lemos lá no começo da palavra do Senhor, em 1 Crônica 21, que Satanás levantou-se contra Israel e levou a Davi a fazer um recenseamento. Levou a Davi a fazer o que, amados? Desculpa, eu tive que abaixar para pegar o negócio. O Satanás chegou no ouvido de Davi. Olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Satanás então começou a falar no ouvido de Davi. E Davi, às vezes, da voz de Deus, dá ouvido à voz de Deus, começou a dar ouvido àquela voz que estava mandando ele fazer isso e fazer aquilo. Então diz que Satanás incitou a Davi. Então, aqui no versículo diz, então Satanás levantou-se contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. Outro ponto que pode confundir a contradição. Outro ponto que pode confundir a contradição em 2 Samuel. 2 Samuel 24. Porque diz, a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E ele citou Davi contra eles, dizendo, vai e númera Israel e ajudar. Vai em Samuel, mas em Samuel mostra-se a permissão de Deus para Satanás afligir a Davi. Como aconteceu também com Jó, essa permissão foi devida aos pecados de Israel. Por isso falava-se na ira do Senhor. Aqui está dizendo que há uma contradição aqui da palavra. Que lá em 2 Samuel 24 fala. Porque a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E o Senhor, ele incitou a Davi contra ele, dizendo, vai e numera Israel. Mas em Samuel mostra-se a permissão de Deus para Satanás afligir a Davi. Mais uma vez, Deus está colocando o seu povo, Deus está colocando aqueles que diz que eu amo, que eu temo, em prova. Primeiro foi Jó, Deus dando permissão a Jó, que trouxesse aqueles problemas, aquelas dificuldades sobre a vida dele. Mas Jó, de uma maneira ou nem outra, negou o Senhor Jesus. Mas Davi, ele não teve a mesma visão de Jó. Infelizmente, Davi cedeu. Davi tomou, incitado aqui, aconselhado pelo inimigo, a pecar contra Deus. Tomando decisões fora do conselho de Deus. Tomando decisões fora da autorização de Deus, da permissão de Deus. O que eu quero trazer essa mensagem para você nesta manhã? Eu não sei como que está a sua vida hoje, eu não sei como está a sua vida agora, eu não sei como você anda, mas eu quero dizer uma coisa para você, olha, nosso Deus, Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Não vá você tomar decisões precipitadas que mais tarde você possa se arrepender. Não tome decisões debaixo, sabe, de um calor, de discussão, sabe, debaixo de aflição, de opressão. Não. Quer tomar uma decisão? Quer tomar uma iniciativa? A primeira iniciativa que eu te dou de conselho, se humilha diante do Senhor. Busca Ele. Busque a sua presença. Busque a Ele, porque Ele vai te direcionar. Ontem foi sexta-feira, nós estivemos ali no Monte do Cocaia. Eu quero dizer para você que foi algo tremendo, algo maravilhoso.
Eu tenho muitos projetos na minha vida, assim também como minha família, assim também aquelas pessoas que eu conheço, os meus amigos. Então eu tomei para mim ali alguns pedidos de oração e levei até ao monte para orar. Porque lá é o lugar onde o Senhor fala, onde o Senhor revela. E eu creio que a nossa apresentação ali daquela oração, daqueles pedidos ali naquele monte, trará resposta para muitas pessoas. Eu quero dizer para você que se nesta manhã, se está sentindo com o seu coração ponto de explodir, de tomar uma decisão errada, eu quero dizer para você, para, calma, respira, coloca na mão do Senhor, coloca Deus à frente primeiro e deixa Ele contornar a situação, deixa Ele resolver a situação, deixa Ele entrar na sua causa, deixa Ele mover por você. Não mova-se sozinho, mova-se junto com Deus. Mova-se com Deus e eu tenho certeza que tudo vai entrar dentro dos termos e dos zelos do Senhor e tudo vai acabar bem. Amém? Não vou dizer acabar bem, mas tudo vai se ajeitar. Tudo vai ser feito conforme a vontade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se você gostou desse vídeo de hoje, deixe o seu like, deixe seu joinha, se inscreva no canal, indique para outras pessoas, compartilhe também. Se falou o teu coração, compartilhe, ajuda esse canal a chegar a outros lares, a outras vidas, para poder alcançá-las também através do poder do nosso Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.